E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês algo que vocês têm me pedindo muito e que eu tava enrolando anos-luz pra gravar esse vídeo. E hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha experiência como técnica de enfermagem, como eu escolhi o curso e várias outras coisas. Vocês estão me perguntando muito sempre que eu posto qualquer vídeo. Vocês sempre me perguntam, então eu resolvi gravar aqui porque eu já tava até ficando com vergonha, tá bom, gente? Então eu peço desculpa a vocês por essa demora em gravar esse vídeo, mas cá estou eu. E é isso, eu peço pra você curtir muito esse vídeo, comentar aqui também e não se esquecer de se inscrever aqui no canal. Aqui, gente, com algumas das perguntinhas que vocês deixaram pra mim. Eu vou deixar passando aqui embaixo também a perguntinha de vocês e vou olhar por aqui. Bom, gente, primeiro eu vou contar um pouquinho da minha história com a enfermagem, minha experiência, e logo depois eu venho contando sobre as minhas especializações, sobre o salário, sobre a minha carga horária, como aconteceu e nananã e papapá, e eu vou contar tudo isso aqui pra vocês nesse vídeo. Para início de conversa, vai ser bem aquela história clichê de que a enfermagem me escolheu. Não foi bem assim que aconteceu. Eu finalizei o meu ensino médio em 2013 e eu sempre fui muito apaixonada pela área da medicina. Porém, eu sempre pensava na medicina mesmo, eu não pensava em outros cursos, até porque eu não conhecia muito. Naquela época eu não tinha celular para ter internet e saber sobre várias profissões. Não tínhamos isso aqui na nossa família, aqui em casa, nunca tivemos isso. Da medicina era mais médicos mesmo, sabia da enfermagem e tudo, mas eu nunca cogitei enfermagem na minha vida. Algo assim que nunca passou pelos meus planos e sonhos. Em 2013 eu comecei a fazer teste vocacional e não sei o que, eu gostava muito da área de medicina, em questão da ginecologia, da obstetrícia, a área da saúde da mulher, sempre fui muito apaixonada. Eu ficava pensando, poxa, eu acho que eu vou fazer medicina. Comecei a observar que para fazer medicina era um curso muito caro, precisava de uma boa nota para conseguir o Enem e tudo aquilo. E eu pensava, poxa, eu acho que assim eu não consigo fazer. Eu acredito que dessa forma eu não vou conseguir. Então eu comecei e, querendo ou não, diminuindo os meus sonhos e dizer assim, não, eu vou tentar outra coisa, vou pensar em uma outra coisa. E foi aí que eu conheci a fisioterapia. Comecei a pesquisar sobre a fisioterapia, fazendo testes vocacionais, e aí saía especialidade de fisioterapia, biomedicina, que eu nem sabia o que era na época, nutrição, psicologia, enfermagem. Eu não, a enfermagem sempre estava ali, mas não era algo que dissesse assim, é o meu sonho. E eu fui pesquisando, fui gostando, e eu falei, cara, eu acho que eu quero ser fisioterapeuta. Cheguei, comentei com os meus pais e tal, eles ficaram meio assim, mas beleza. No ano de 2013, que foi o ano que eu finalizei o ensino médio, eu fiz um vestibular para fisioterapia, na cidade que eu nasci, né? Passei, fiz o Enem, não tive uma nota legal. Acabei desistindo. Em 2014, fiz outro vestibular, passei também e me ingressei na faculdade de fisioterapia. E no final de 2014, no início de 2015, logo em janeiro, gente, eu tive a primeira decepção com a faculdade, eu tive que trancar, devido às condições financeiras mesmo, e aí teve, na época, uma mudança ali na lei do FIES. E foi onde eu não conseguia fazer, porque não batia com a nota que eu tinha tido. Para tentar a fisioterapia, sairia muito caro, e eu não ia conseguir pagar. Aí, tranquei em janeiro. Pensou que não, teve uma outra mudança e eu falei, não, talvez agora eu consiga. Lá vai eu de novo. Fiz minha matrícula, ingressei na faculdade de fisioterapia, a segunda vez. Aí quando foi em fevereiro, eu tive que trancar novamente, porque já tinha mudado novamente a regulamentação, isso em 2015, gente. E aí, beleza, tranquei a faculdade, depois eu vi que dava pra voltar e dava pra tentar mais uma vez. Lá vai eu de novo, gente. No ano de 2015, eu entrei na faculdade 3 vezes e cancelei a faculdade também 3 vezes. A última vez, que foi a vez que eu tranquei mesmo, que foi no mesmo ano de 2015, eu entrei dia 27 de fevereiro e saí no dia 15 de abril. Eu fiquei mais ou menos um mês e alguns dias na faculdade
E pra mim aquilo ali foi o momento de maior ápice da depressão na minha vida. Foi ali que eu conheci realmente sofrimento. Foi ali que meu coração foi quebrado. Já iniciei a escolha e pra mim as escolhas que eu tava fazendo era tudo muito errada. E eu fiquei muito triste, fiquei muito chateada. Eu tinha 18 anos na época, quando eu tranquei a faculdade, quando eu entrei na faculdade e quando eu tranquei a faculdade. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei naquela. Fisioterapia é o que eu quero. Eu não vou desistir da fisioterapia. Nem que daqui 2 anos, 3, eu tente novamente. Mas eu não vou desistir. Tranquei a faculdade, com muita tristeza no coração, voltei pra casa dos meus pais, voltei pra cidade que eu moro hoje. Com isso, a minha mãe, que sempre sonhou em ser enfermeira, ela começou a conversar muito comigo. Ela, Keliane, eu acho que você poderia fazer a faculdade de enfermagem, talvez seja mais barato. Ou então começa a fazer um técnico. E eu nem sabia que existia curso técnico, gente. Nem passava na minha cabeça sobre isso. Conversei com algumas amigas da época e muita gente foi me dando conselho de fazer pra ver se era realmente a área da saúde que eu gostava. E nesse período, gente, eu pensei em muita coisa. Eu pensei em fazer faculdade de recursos humanos. Eu pensei em continuar estudando pro Enem. Eu pensei em fazer curso técnico de radiologia, porque era sobre ossos e talvez, sei lá, eu comecei a cogitar tanta coisa, tanta coisa. E cada vez mais que eu pensava, mais chateada eu ficava com tudo que ia acontecendo, porque foi, tipo assim, a minha primeira experiência com não. Então foi muito chato, foi muito triste, sabe? E eu ficava naquela, falei, ai mãe, eu não quero saber de nada, eu não quero mais estudar também não. Eu tentei 3 vezes, não deu certo. Gente, 3 tentativas no mesmo ano, tá? Tipo assim, eu tentei 2014, 2015. E aí eu falei, quer saber de uma? Eu não quero estudar não. E muita coisa ruim aconteceu nesse ano na minha vida. E eu fiquei muito chateada, muito mal com tudo que tava acontecendo. Mas fiquei na minha. Eu lembro que no final do ano, como eu sempre faço, e até mostrei pra vocês aqui no canal, eu sempre faço um projeto de vida todo ano. Pra Deus, assim, algo que eu quero alcançar no ano seguinte. Eu comecei a orar a Deus, eu comecei a apresentar pra Ele como seriam os meus próximos capítulos da minha vida, como seriam os meus caminhos, o que eu iria fazer, que eu já tinha 18 anos, e que eu projetava que pra minha vida, que quando eu tivesse 22 eu já teria tantas coisas e tudo mais. Eu sempre fui muito ansiosa, então eu sempre planejei muito a minha vida, eu sempre vivi muito à frente, muito lá no futuro. E o tempo foi passando, né, finalizou o ano de 2015, eu não fiz mais vestibular, eu não fiz mais Enem, realmente fui tirar, assim, um ano sabático, né, na minha cabeça eu não iria estudar o ano de 2016. Ok. No início de 2016, eu conversando com a minha mãe, e ela novamente falou, eu acho que você poderia fazer o curso técnico de enfermagem. Eu, não, mãe, eu amo fisioterapia, eu quero fisioterapia, e eu vou fazer fisioterapia. Mas a gente não tem condições de pagar, então você vai ter que arrumar um emprego e custear o seu próprio curso. E foi aí que eu comecei a cogitar a possibilidade de fazer enfermagem. Já tinha conversado com algumas pessoas, muitas pessoas me deram assim, dicas, me deram conselhos, só que, gente, eu nunca gostei da área da enfermagem. Não quero que ninguém se sinta ofendido nesse vídeo, até porque eu faço parte da área da enfermagem. Eu sou apaixonada pela enfermagem, só que antes eu tinha muito preconceito com a enfermagem, porque eu fui, assim, muito mal atendida, enfermeiros e técnicos, quando pequena, quando criança, quando jovem, assim, sabe? Eu tinha um receio, sabe? Eu tinha um bloqueio com o pessoal da enfermagem, eu não gostava. Me imaginei fazendo nada que fosse relacionado à enfermagem. Eu tinha muito preconceito mesmo, gente. Eu falava, não, Deus me livre, eu não quero fazer isso. Parem de insistir, eu não quero fazer enfermagem. E eu bati o pé dizendo, eu não vou fazer enfermagem, eu não quero, não é isso que eu quero. E eu ficava com aquilo ali. Só que nós temos que ter cuidado com tudo que a gente diz na questão do nunca. Mas nunca diga nunca, porque em algum momento você vai pagar a tua língua. E é isso que aconteceu comigo, basicamente. Eu dizia, não, não quero, para de insistir, o sonho é seu, maninha. Não é meu sonho, não quero ser isso. E aí tá, o ano de 2016 começou, eu já tinha apresentado isso pra Deus. Eu falei, Senhor, eu não sei, eu tô chateada porque eu não consigo fazer o que eu quero. Meu sonho era fazer fisioterapia e cá estou eu, não fazendo nada da vida, já vou completar 19 anos e nada tá sendo feito. E aí, gente, quando foi no início de fevereiro, começou a aparecer um monte de coisa pra mim, no Facebook até na época, sobre a enfermagem. E aí eu fiquei com o pé no outro, assim, falei, eu não sei, comecei a pesquisar sobre a grade extracurricular e batia muito com algumas coisas da fisioterapia. E aí eu pensei, poxa, eu acho que eu vou tentar pra ver se é realmente a área da saúde que eu quero. Com aquele preconceito, com aquele receio, todos os negócios assim em alta, sabe, gente? Minha cabeça estava muito contra a vontade dos outros, mas ainda assim eu falei, não, vou dar um voto aqui porque vai que, né? Comecei a pensar diferente. Deus começou a moldar o meu coração assim e me dizer assim, filha, tenta. Vai por esse caminho aqui, porque eu ficava naquele receio de tipo, não quero, não vou gostar. Mas eu decidi ser obediente a Deus,
Porque eu comecei a entender que o momento de fazer fisioterapia não era aquele momento. Que não era aquele momento que eu tinha que morar sozinha, que eu tinha que sair da casa dos meus pais, que eu era muito nova. E eu comecei a modificar essas coisas no meu pensamento. E foi aí que eu comecei a entender qual era o projeto de Deus ali na minha vida. Fui pra cidade vizinha, que vocês já estão cansados, carecas de saber, que eu estudo na cidade vizinha. Fui fazer a matrícula, minha mãe falou, não, eu pago, se você decidir que quer fazer, eu pago. E aí eu fui lá no colégio, já com o dinheiro da matrícula, pra que se eu gostasse, eu já ficasse lá, já fazia, resolvia tudo, né? Fui, levei meus documentos, levei o histórico escolar, levei tudo. Cheguei lá, conheci o lugar, já fiquei apaixonada pelo laboratório. Fiquei naquela, sabe? Então, eu vou tentar, porque aqui pode ser a primeira porta a ser aberta pra minha vida, né? Porque eu nunca tinha trabalhado, eu nunca tinha feito nada da vida, né? Os trabalhos que eu tinha eram um trabalho simples, de ser folguista pra alguém, de ser babá, de fazer coisas assim. Mas era um trabalho, só que não era uma profissão. E eu sempre almejei um futuro muito enriquecedor pra mim, com a profissão, sendo bem-sucedida e tal. Eu comecei a pensar. Fiz a matrícula, na viagem de volta pra casa eu comecei a pensar. E aí eu falei, Senhor, tá em tuas mãos. Eu segui aquilo que o Senhor direcionou e agora eu te peço que me ajude, porque eu não sei se eu vou conseguir. Estava marcada para começar dia 11 de fevereiro. E, gente, eu comecei a pensar num monte de estratégias, eu comecei a pensar num monte de desculpas que eu iria inventar para minha mãe de ter que trancar aquele curso. E aí eu tentei de todas as formas inventar algo. E aí eu falei, tá, eu vou tentar. Eu não tinha comprado um caderno, tinha comprado uma caneta, não tinha nada. Eu fui com uma bolsa normal, pequenininha, sem nada. E aí, para minha surpresa, quando eu chego lá, nesse lugar, eu conheci uma pessoa que, meu professor de anatomia, depois ia se tornar algo a mais. Uma pessoa que foi muito importante na minha vida, foi muito especial pra mim. E foi o que me motivou a dar continuidade a esse curso. E quando eu cheguei no primeiro dia, tinha aula de anatomia, vi essa pessoa lá que eu olhei e falei, meu Deus, esse homem é o amor da minha vida. Tô com ele? Não. Mas foi bom as coisas que aconteceram com a gente. Mas voltando, no primeiro dia já teve aula de anatomia, aí ele apresentou, começou a falar e tal, ele é biomédico na época, hoje ele é estudante de medicina. E eu fui conhecendo outros profissionais, tipo nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas. E aí quando eu vi um fisioterapeuta lá, e aí ele contou a história dele e tal, e eu fiquei assim, eu falei, poxa, e eu aqui achando que eu estaria desistindo do meu sonho, e chega logo isso. E pra mim eu agarrei aquilo ali como uma confirmação. Conheci também uma enfermeira da área de neonatologia e ela falou pra mim assim... Eu contei minha história, né? Contei que eu tinha trancado a faculdade e resolvi fazer o técnico pra poder ter uma renda, né? Ter uma profissão e ter uma renda pra depois voltar pra faculdade e dar continuidade onde eu parei e tal. E a pessoa chegou e falou pra mim, essa professora, falou pra mim assim... Olha, Keliane, eu há alguns anos atrás não tinha condições de fazer a enfermagem, a faculdade, né? A graduação. E pra me conseguir hoje estar onde eu estou, eu tive que fazer o técnico. Aquilo ali pra mim foi a virada de chave. Então, a primeira semana, todos os dias eu pensava, vou trancar. Aí veio essa pessoa, enviada por Deus naquele momento, por mais que depois ela tenha se tornado o amigo do capiroto. Mas naquele momento ela foi usada por Deus pra me ajudar. E várias outras pessoas que também tinham trancado faculdade estavam ali fazendo técnico. Pensava em trancar, mas aí Deus foi enviando pessoas que me ajudaram bastante, fui fazendo amigos e cada vez mais eu comecei a me sentir em casa. Foi pro lado do preconceito que eu tinha com a enfermagem, que não era, gente, um preconceito de tipo assim, eu nunca vou ser enfermeira. É porque eu não gostava. Eu fui muito maltratada, sabe? E hoje ainda tem esse preconceito, né? Hoje eu conheço muitas pessoas que falam assim pra mim, olha, Keliane, você não tem cara de enfermeira, você não tem cara de técnica de enfermagem, porque você é muito simpática, você é muito empática, você é atenciosa com seus pacientes, você explica os procedimentos, você explica tudo que você vai fazer e eu não tô acostumada com isso. As enfermeiras me tratam mal em lugar X, as enfermeiras nem olham na minha cara, eu vou perguntar que tipo de medicamento ela tá ali administrando e elas me respondem com a maior arrogância. Então, assim, era esse o preconceito que eu tinha, porque os meus pais sempre foram muito mal atendidos, meus familiares tinham sido mal atendidos, eu tinha sido mal atendida. E eu fui criando bloqueios, né? E eu imaginava, se for pra mim ser enfermeira desse jeito, eu não vou ser. Mas, tipo, gente, quem faz a diferença somos nós. É o nosso caráter, é o nosso comportamento que está em jogo. Então, se você é simpático, humilde, generoso, bondoso, em qualquer profissão você vai ser aquilo ali. Porque é a sua índole, você nasceu daquele jeito, você foi educado daquela forma. A faculdade, o curso em si, a profissão, não são de pessoas insuportáveis, mas infelizmente existem pessoas que trabalham dessa forma, existem pessoas que só estão lá por dinheiro, ou por um status, ou por algo do tipo. Tem pessoas que não têm amor pela profissão, não importa o que ele seja, se é enfermeiro, se é médico, se é professor. Tem gente que é infeliz e acaba espalhando isso. Então, você só dá aquilo que você tem. Então, essa foi o início. Assim que eu entrei na faculdade, no curso técnico de enfermagem. Foi porque alguém insistiu em mim, porque Deus tinha um propósito pra mim. Noção da vida.
E quando eu conheci a enfermagem, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a estudar, eu comecei, assim, a abrir os meus olhos. Então, abri os meus olhos de todas as formas, para a vida, de forma espiritual, como tratar as pessoas. Foi moldando meu caráter, porque eu era muito nova, tipo, eu tinha acabado de entrar no curso com 19 anos, tinha tido uma decepção, várias decepções, tipo, decepção amorosa, eu tinha perdido um familiar, tinha recebido esse não de Deus, e tive que trancar a faculdade por 3 vezes no mesmo ano. Então, assim, foi um momento muito desafiador pra mim. Aprendi muito, sabe, gente? Foi algo que me amadureceu pra caramba. E hoje, o que eu sou, eu devo muito à enfermagem, eu aprendi muito. E eu sou muito grata a Deus por isso, sabe? Por essa profissão, por ter aberto essa porta pra mim. Porque se eu não tivesse essa profissão, gente, eu tenho certeza que eu ainda hoje não estaria fazendo a faculdade de fisioterapia. Mas foi isso, né? Essa primeira parte. E agora, na segunda parte, eu vou estar respondendo pra vocês as perguntinhas que vocês deixaram nos vídeos anteriores e também na comunidade. E pra responder as perguntinhas de vocês, eu anotei aqui quanto tempo de curso, me perguntaram. Bom, gente, o curso técnico de enfermagem ele tem duração de 2 anos, sendo o primeiro ano, né, de teórica e prática dentro do curso mesmo, ali da instituição. E o segundo ano é de aulas normais teóricas e práticas na faculdade ou no curso. E os estágios são 2 semestres de estágio, já no segundo ano do curso. Aí me perguntaram assim, como é o período de estágios? Pra mim, foi bem complicado, porque eu moro numa cidade e estudo em outra. E é cada onde eu moro para a cidade vizinha para poder estudar. Então, todos os dias, eu saía de casa às 4h20 da manhã para poder pegar o ônibus e estar lá na outra cidade às 7 horas da manhã. O primeiro bloco de estágios, nós fomos para área de saúde mental. Nós ficamos no CAPS por uma semana. Foi o estágio mais rápido que teve. E, gente, nesse primeiro estágio eu fiquei com muito medo. Porque eu imaginava a gente em um lugar, sabe? Sei lá o que eu pensava. Eu era muito medrosa, sabe? E foi a época que eu fiquei muito ansiosa por esse estágio. Eu passava mal, gente. De medo, sei lá. Eu acho que foi a minha primeira experiência, né? Então você não sabe o que você tá fazendo ali. E eu passei muito mal. Só que foi muito bom também. Eu, pelo estágio de saúde mental, de PSF, que é de saúde pública. Vamos pra maternidade, centro cirúrgico, UTI neonatal, que na verdade não é uma UTI, é tipo uma semi-intensiva. Fomos pra UPA, que foi na UPA onde nós tivemos um aprendizado, assim, extraordinário. A questão da urgência e emergência, nós aprendemos muito. Eu lembro de alguns pacientes, sabe, que vieram a óbito logo depois. E aquilo ali mexeu comigo de uma forma tão extraordinária, gente, que eu ficava pensando assim, meu Deus, eu sou tão pequena, as coisas que eu passei ou que eu passo não são nada comparado ao que essas pessoas estão passando aqui. Então, foi, assim, eu agradeço muito a Deus, gente, porque eu passei por coisas no estágio, assim, muita humilhação, por morar numa cidade e estudar em outra, passava muita dificuldade, perdia transporte, chegava no estágio atrasado ou se molhava. Gente, foi muito humilhante. Eu acho que todo estagiário passa por várias humilhações, mas enfim, a gente vence. São desafios da vida que estão aí pra gente vencer. Foram essas áreas que eu passei estágio lá pelo curso técnico. Gente, eu sempre vou respondendo as perguntas e eu acabo me empolgando, né? Vou falando outras coisas e tal. O que mais que vocês me perguntaram aqui, né? Então, gente, o meu primeiro emprego na área da enfermagem foi nessa mesma clínica que eu dei início aos estágios extracurriculares de medicina do trabalho. 3 anos trabalhando com isso, porque eu entrei como estagiária em 2016, trabalhei em 2016, na metade. Aí fiquei 2017, 2018 e 2019 com eles. Então foram mais ou menos 4 anos que eu trabalhei com eles. Aprendi muita coisa nessa empresa, aprendi tudo da área da medicina do trabalho, da enfermagem do trabalho, espirometria, audiometria, coleta de exames laboratoriais, ASO, dessa área eu aprendi muito, gente, pra caramba. Aprendi sobre curativos, medicações, que eu ainda não tinha tido prática na faculdade, não tinha tido estágio, já sabia muita coisa. Eu já estava à frente dos meus colegas porque eu já estava estagiando, fazia uns 8 meses já nessa empresa. Então eu aprendi muita coisa. Quando eu fui pro estágio, eu já sabia escovar soro, eu já sabia aspirar medicação, já sabia fazer curativo, então eu aprendi muita coisa. Quando eu aprendi tudo isso, ele já teve um certo interesse, esse médico, né? Porque ele me ensinou tudo de graça. Fiquei trabalhando pra ele de graça, não cobrava nada pra estagiar, eu só queria experiência mesmo. Depois fiquei 1 ano trabalhando com ele totalmente de graça. E em troca ele me arrumava plantão na clínica dele, que ele tinha uma clínica de medicina do trabalho aqui onde eu moro. E na cidade vizinha, ele tinha meio que um hospital, uma clínica que tinha procedimento cirúrgico, internação, essas coisas. Eu trabalhava durante a semana aqui nessa cidade que eu moro, na clínica dele. E aos finais de semana eu ia pegar plantão. Isso em 2018, que foi logo quando eu tirei o meu Corém. E aí, como eu já tinha Corém, eu já poderia pegar plantão. Então, os plantões ele me pagava. Na época, gente, o plantão de 12 horas era R$150. Essa era a única renda que eu tinha. Um mês, eu fizesse 3 plantão, eu tinha ali R$450. Depois, em 2019, eu passei o ano todo de 2018 fazendo plantão e trabalhando aqui. Em 2019, ele me contratou pra ficar somente na clínica dele. A época de 2019 foi quando eu me ingressei na faculdade de fisioterapia.
Aí vocês me perguntaram, qual a sua maior dificuldade na enfermagem? De início, foi aceitar que era um projeto de Deus para minha vida, que foi algo de Deus para minha vida. Algo que iria me ensinar muito, algo que iria me fazer, me tornar o ser humano que eu sou hoje e a profissional que eu sou hoje. Trabalhar na enfermagem é muito gratificante, porque você tem um contato direto com o paciente, você ouve o paciente, você conversa com o paciente. O paciente, gente, chega para te dar coisas. Ah, eu lembrei de você. Aí vem e te traz um presentinho. Ah, você gosta de manga? Aparece lá com um saco de manga. Gera recompensa quando você faz as coisas com amor, sabe? Quando você trata bem alguém. Nada melhor, porque eu acho que você tem que pensar assim. Eu gostaria de ser atendida por mim, pela técnica de enfermagem que eu sou? Eu gostaria que o meu familiar recebesse um atendimento como o meu. Então hoje eu olho para tudo isso e eu vejo que eu tenho um atendimento muito humanizado, eu tenho um atendimento onde eu olho no olho do paciente, onde eu explico, olha, eu vou colocar esse garrote, ele vai te apertar e eu vou precisar que você feche a sua mão. Enquanto isso, a sua veia vai ficando mais calibrosa, a gente vai ter uma facilidade de pegar a sua veia. Então eu explico o procedimento, eu converso muito com os pacientes e assim, eu me dei super bem na área, eu não imaginava que eu iria exercer, era algo que eu queria muito, mas eu não imaginava que eu iria exercer. E também gostar tanto. Eu não imaginei que eu iria gostar tanto da enfermagem como eu gosto e até hoje eu sou apaixonada. Aí vocês me perguntaram por que eu não resolvi fazer a graduação em enfermagem. E eu não fiz a graduação de enfermagem, não foi direcionada ao preconceito, eu até pensei em fazer tipo assim uma extensão, né, de técnico de enfermagem para enfermeira. Mas o meu sonho sempre foi a área da fisioterapia. Eu consigo verificar, eu consigo ver o propósito de Deus, né, do porquê ele me colocou na área da enfermagem para depois ele me trazer para fisioterapia. Hoje eu entendo, hoje eu sei o porquê, hoje eu sei os motivos dos não de Deus naquela época. Eu sei que é a fisioterapia. Eu sei que eu vou ser fisioterapeuta. Então, para mim, assim, eu não escolhi dar continuidade na enfermagem porque eu sempre me imaginei lá na frente como fisioterapeuta, eu nunca me imaginei como enfermeira. Então, esse foi um momento da minha vida na qual eu faço enfermagem, trabalho como técnica, mas não é algo que eu me vejo fazendo por muitos anos. A fisioterapia é algo que eu me vejo fazendo por muitos anos, me vejo exercendo, me vejo tendo a minha clínica, então foi mais por isso mesmo, porque é o meu sonho, né? Fisioterapia é o meu sonho, então não tinha por que eu modificar algo que já tá nos planos de Deus. É isso. Você é especializada em alguma área da enfermagem? Sim, gente, eu tenho um curso de APH, que é atendimento pré-hospitalar. Tenho também cursos básicos de primeiros socorros, né, o BLS. Tenho até aquela carteirinha da América. Fiz muito curso na área da laboratório, porque vocês lembram que lá no início eu falei daquele professor? Então, gente, aquele professor, ele é biomédico. Sempre ministrava vários cursos de punção venosa, de técnicas básicas de laboratório, rotina de laboratório, essas coisas. E aí eu fui fazendo, ele sempre me estimulava muito a fazer biomedicina, essas coisas. E aí eu fui fazendo esses cursos. Nunca tinha passado pela minha cabeça que hoje eu estaria trabalhando nisso, mas me ajudou, viu, gente? Fiz também alguns outros de feridas e curativos. O de medicina do trabalho eu fiz, né, enfermagem do trabalho. E foram essas áreas. Eu vou até colocar aqui do ladinho todas as minhas especializações, tá bom? É preciso de experiência para ser contratada como técnica de enfermagem? Sim, gente. É preciso ter especialização. É preciso você ter experiência com alguma coisa. Muitas empresas não aceitam a experiência que vocês têm do curso, né? Do seu período de estágio e tal. Eles não aceitam. Sempre muito bom você que está me assistindo. Se você estiver fazendo curso técnico de enfermagem ou qualquer outro curso, graduação, que seja, façam estágios por fora. Na própria mesa, você vai lá, faz um currículo legal, faça cursos por fora também, porque isso ajuda muito, gente. Aprimorando ali o seu currículo. Então, você tem que ter experiência. Tenha cursos, pede algum enfermeiro, algum médico para vocês acompanharem os plantões deles. Pede para você ficar só observando numa clínica, algo assim, para que você tenha bagagem, sabe? Mesmo tem empresas que exigem de até 6 meses na carteira, outras empresas já querem contratar uma pessoa que está começando ali do zero. Eles me perguntaram como é onde eu trabalho. Trabalhando no laboratório já tem quase 3 anos, responsável pela unidade a qual eu trabalho só na área de laboratório mesmo. Hoje em dia, os laboratórios não estão contratando mais técnicos de enfermagem devido à questão do piso salarial. Porém, eu continuei lá, eu acho que porque eu tô fazendo faculdade, e aí eles me deixaram ali para depois fazer um remanejamento. Não sei, eu penso que seja isso. O trabalho é super tranquilo. Eu precisei de experiência, sim, para entrar lá. Como eu já tinha trabalhado quase 4 anos nessa empresa, uma empresa bem renomada na cidade vizinha, já sabia sobre coleta, sobre medicação, já tinha pegado plantão, então me ajudou bastante. E também trabalhei no período da Covid. Isso já me gerou ali uma experiência boa. E aí foi onde eu comecei a trabalhar. Fiz 15 dias de treinamento, passei, fiz tudo bonitinho, deu certo. E tô aí há quase 3 anos trabalhando. Perguntando como é a minha carga horária de trabalho e também sobre o salário, que vocês me perguntaram muito sobre quanto eu ganhava. Vou começar por quanto eu ganho. Gente, hoje em dia,
ainda mais depois que aconteceu essa mudança aí no piso salarial dos enfermeiros, nem todas as empresas estão pagando. Em onde eu trabalho, eles optaram por não pagar o piso, até porque não é obrigatório, né? A lei tá aí explicando, né, como ficou o regulamento, que não é obrigatório às empresas privadas. Eu trabalho com um hospital privado, que é um hospital que tem rede de laboratório dentro. Sim, a empresa que eu trabalho é a empresa que mais paga bem um técnico de enfermagem. Eu tenho R$300 de vale alimentação e meu salário sai aproximadamente 2.000 e alguma coisinha, que eu não vou falar pra vocês o meu valor de salário exato, mas eu recebo acima de R$2.000. Não é um salário abaixo. Pra mim é muito bom, me ajuda muito, até porque como lá é um hospital, eu tenho descontos nas consultas, tem consultas que eu consigo fazer gratuitamente, tem exames que eu consigo fazer sem pagar nada, então assim, é muito bom e meus pais, a minha família também pode usufruir desses benefícios trabalhando nessa empresa. Então, pra mim assim, eu não tenho nada do que reclamar, além de que a carga horária é muito boa também. Atualmente eu tô trabalhando de segunda a sábado, os meus horários, como eu já falei pra vocês, é das 7 às 11 e de 1 hora da tarde às 4. Segunda a sexta, esse horário na parte da tarde, e no sábado, das 7 às 11. Então, pra mim, assim, a carga horária é muito boa, o salário é muito bom, o ambiente que eu trabalho é maravilhoso, eu trabalho sozinha, que isso é uma bênção de Jesus. A empresa é incrível, os meus coordenadores são maravilhosos, os meus supervisores são incríveis, a equipe de trabalho em si é muito boa, todo mundo se ajuda, mas assim, é uma equipe extraordinária, eu sou muito feliz em fazer parte dessa empresa. Pra finalizar, vocês me pediram pra me deixar uma dica pra quem irá começar o técnico de enfermagem. Então, a minha dica é, se você tem amor ao próximo, você tem tudo. A primeira coisa que você tem que ter ao trabalhar na área da saúde é empatia. É você saber se colocar no lugar do outro, mas você também tem que saber se posicionar, tem que saber que ali você vai se doar por alguém, você vai cuidar do amor da vida de alguém, você tem que entender que você tá lidando com vidas, você tá lidando com pessoas, que amanhã ou depois pode ser o seu familiar ali também. Então, o principal de tudo é você identificar. Eu quero ser atendida por algum profissional como eu sou? E a resposta for sim, meu amor, você tá no caminho certo. Está na área da saúde, foram pessoas escolhidas a dedo por Deus. Porque não é fácil, é desgastante, às vezes eu entendo porque que tem muitos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos que estão chateados, que estão, sei lá, tratando alguém mal. Eu sei que é difícil, trabalhar em hospital é estressante, você vê muita coisa, você trabalha muito e muitas das vezes recebe muito pouco. Eu sei que isso não é um motivo, forma da gente escapar dos nossos problemas, descontando a nossa raiva, a nossa frustração em alguém. Mas, infelizmente, é algo que acontece muito. Hoje eu peço pra vocês que entendam um pouquinho essa parte, porque eu acho que, como toda profissão, tem um lado bom e tem um lado ruim. Só que o nosso próximo não tem nada a ver com o nosso problema. Jogar pra trás a tristeza e seguir em frente com um sorriso, porque o nosso paciente, ele não tá ali porque ele precisa tomar aquele medicamento ou porque ele precisa fazer aquele exercício. Ele tá ali pra ser ouvido, ele tá ali pra receber um sorriso, pra receber um abraço. Então, assim, eu entendo que às vezes é difícil, mas ter amor pelo aquilo que você faz é o principal para você dar certo em qualquer profissão. Então, para você que irá começar a estudar o curso técnico de enfermagem, tenha amor ao próximo, tenha amor por você mesmo, estude, se dedique, faça cursos, peça para observar médicos, peça para acompanhar um enfermeiro em algum plantão. Procure estar sempre atenado com todas as coisas que tá ali no meio da área da saúde. Sempre tá saindo estudos novos, leia artigos, esforce mesmo pra caramba, porque nós iremos lidar com vidas, iremos cuidar de pessoas, do amor da vida de alguém e até mesmo dos nossos próprios familiares, né? Muitas das vezes nós temos que cuidar deles, apesar de que parece que a gente não sabe de nada, gente. Eu tive uma experiência ano passado que eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu não sou da área da saúde não, porque parecia que eu não sabia de nada, que eu não era nada. Essas são coisas que acontecem, então essa é a dica que eu deixo pra vocês. Prepare um currículo, ó, muito, muito bom, que eu tenho certeza que vocês vão sim conseguir, vão conquistar os sonhos de vocês. Eu contei aqui um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha experiência com a área da saúde, com a enfermagem. Se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, deixem aqui nos comentários. Se eu esqueci de alguma coisa, eu posso fazer uma parte 2, que eu acho, gente, que esse vídeo ficou imenso, mas se ele ficou pelo menos uns 15, 20 minutos, eu acho que eu tenho coragem de liberar, porque eu acho que eu já soltei um vídeo grande aqui pra vocês. Mas é isso, eu espero que vocês gostem de conhecer um pouquinho da minha história. Se vocês tiverem mais perguntas, podem deixar aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo pra vocês. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!